Olá pessoal, aqui é o professor Cleiton Peixer novamente com vocês. Uma grande satisfação, uma grande honra poder estar aqui para mais uma aula da nossa pós-graduação de penal sobre a coordenação do meu querido amigo Rodrigo Capobianco, né? Professor Rodrigo Júlio Capobianco. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante também, como todos os outros, né? Mas nós vamos falar de um recurso. E o recurso, ele tem uma importância muito grande no processo penal, né? Porque o réu, ele não é obrigado a concordar com a decisão do juiz, do desembargador. Existe segundo grau de jurisdição, existe instância especial, né, para que ele possa levar esse julgamento a outros entendimentos, né? Por vezes colegiados, né, por vezes com mais capacidade de interpretação, né, porque são mais julgadores do que o juiz de primeiro grau, né? Ou seja, ele leva aquela decisão desfavorável para outras pessoas analisarem e ver se consegue mudar o entendimento daquele juiz de primeiro grau. Nós somos seres humanos, somos passíveis de erro, como o juiz também é, né? E para que você tenha uma segurança jurídica e para que você possa até condenar a pessoa, essa condenação tem que ser feita de uma forma justa, né? E para isso existe o recurso, existe os outros graus de jurisdição onde se pleiteia a reforma daquela decisão desfavorável, né? Então, numa linha do tempo, nós temos aí algumas fases no processo, né? Nós temos uma fase pré-processual, que é aquela lá de trás, onde ocorre o crime, onde é feita, por vezes, a prisão em flagrante, onde você tem aqueles outros remédios do direito penal, processo penal, para se fazer valer, né? Mas depois de uma instrução criminal, se chega a uma sentença. E você tem que ter em consideração que são dois lados opostos, né? Você tem a acusação e tem a defesa. Cada um com o seu entendimento. E por certo que são divergentes, né? Porque se não fosse, não precisaria do processo, né? Então existe a divergência entre a acusação e entre a defesa. E quem vai decidir isso é um juiz. Um magistrado que, embora tenha todo o conhecimento técnico, experiência de vida, esteja preparado para julgar aquela situação, por certo que um dos lados ele não vai agradar. Pode ser a defesa ou pode ser a acusação. No caso de uma absolvição, por exemplo, a acusação pode não se conformar e pode querer levar a matéria para um órgão colegiado para analisar novamente. Da mesma forma que a defesa pode não concordar com a condenação e tentar a absolvição numa instância superior. E para isso existe um remédio, né? Uma ferramenta, um instrumento para que isso possa se formalizar. E esse instrumento, essa ferramenta é o recurso. E não é qualquer recurso, porque nós temos vários, né? Você tem que ter o recurso adequado, porque nós temos um código de procedimento, né? Nós temos um código a ser seguido. Então você não pode eleger ao bel prazer o recurso que é mais viável a você. Você tem que eleger o recurso correto, de acordo com o procedimento, né? Para que você tenha a eficiência e a eficácia desse recurso. Se você entra com o recurso errado, ele pode ser julgado deserto, pode não ser aceito. E aí você perde a oportunidade de discutir aquela matéria novamente. Essa é a importância de a gente conhecer um pouquinho mais do recurso. E eu fiquei incumbido, nessa aula, de falar de dois recursos. Um tanto quanto parecidos, mas com propósitos completamente diferentes, né? Então eu vou falar para vocês hoje do rese, que é o recurso em sentido estrito,
e vou falar para vocês do agravo em execução. Então essa vai ser a matéria da nossa aula. Nossa aula tem um material muito extenso, eu peço perdão a vocês pela leitura, mas eu sou obrigado a ler o material para vocês, né, porque senão não consigo passar. Esse material vai estar disponibilizado para vocês, então por certo que se eu entender que eu preciso pular uma jurisprudência para dar conta de chegar ao final do nosso material, eu peço a licença a vocês, tá? E o material estando aí, vocês têm toda a oportunidade de fazer a consulta e ler, tá bom? Vamos lá então, para o que fala no nosso material. Pós-penal, res e agravo em execução, professor Cleiton Peixer, como eu disse a vocês. Meu nome é Cleiton Lourenço Peixer. E esse é o e-mail que eu disponibilizo para os alunos para tirar dúvidas. Como eu disse nas outras aulas, por certo, eu não vou conseguir responder imediatamente por conta das nossas atribuições aqui na Faculdade Legale, mas eu respondo todos pessoalmente e, na medida do possível, com a maior celeridade possível. Recurso em sentido estrito é o que nós vamos começar, está lá previsto no capítulo 2 do título dos recursos. O recurso em sentido estrito possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 581 do CPP. Esse é o primeiro ponto que nós temos que analisar. Trata-se de um recurso que tem um rol taxativo, ou seja, especial, né? Ele é exemplificativo aqui para todas as hipóteses que têm cabimento. Fora dessas hipóteses não cabe o recurso em sentido estrito. E o recurso mais comum, né, utilizado quando se tem uma sentença condenatória, é a apelação. Essa apelação ela tem que ter um efeito residual. Essa apelação ela só vai ser utilizada quando não couber o recurso em sentido estrito. Então você, profissional da advocacia criminal, quando tiver que intentar o recurso, antes de eleger a apelação, né, você deve passar pelo recurso em sentido estrito do artigo 581 do Código de Processo Penal, pela especificidade desse recurso. Ou seja, se cabe o rese, se cabe o recurso em sentido estrito, não há que se falar em apelação. Você teria, com a apelação, ingressado com o recurso errado. Perfeito? Então, o rese, o recurso em sentido estrito do artigo 581, tem um rol taxativo. Perfeito? Vamos lá para o material. É um recurso previsto para combater decisões interlocutórias, expressamente previstas em seu rol, possibilitando ao próprio juiz recorrido uma nova apreciação da questão, antes da remessa dos autos à segunda instância. E aqui nós vamos falar mais à frente, trata-se do juízo de retratação, mas será abordado adiante com vocês, tá bom? É o recurso cabível contra decisões interlocutórias quando se tratar de hipóteses expressamente previstas em lei, artigos 581 a 592 do CPP. O rol de hipóteses do recurso em sentido estrito é taxativo, sendo cabível, portanto, somente nas hipóteses do artigo 581 do CPP, podendo, eventualmente, ser adotada interpretação extensiva, que não desborde sobremaneira da natureza da decisão recorrida, como, por exemplo, recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitou o aditamento próprio da denúncia ou queixa. Percebam que aqui trata-se também de uma decisão interlocutória, né? Quando for previsto expressamente o rese para determinada decisão, esse é o recurso a ser interposto e não a apelação, que é residual, como eu disse a vocês. Então, sempre tenham a apelação como residual. Se a decisão não estiver prevista em um dos incisos do artigo 581, o recurso oponível será o rese, diante do critério da especialidade, como eu disse a vocês, né? A apelação fica para todas as sentenças definitivas ou com força de definitivas, desde que não contempladas pelo rol do artigo 581. Então, como você tem um rol taxativo no rese, a apelação passa a ter um caráter residual. Convém registrar que algumas decisões que constam do rol do artigo 581
não comporta mais recurso em sentido estrito, passando a ser cabível agravo em execução. Comigo aqui. Olha só, pessoal. Antes da edição da LEP, os assuntos relacionados à execução penal eram tratados através de recurso em sentido estrito. Com a edição da LEP, que é uma lei especial, né, específica, todos os assuntos relacionados à execução devem ser tratados à luz da LEP. Então, as situações que existiam no rol do artigo 581, que tratava de assuntos ligados à execução, foram revogados pela LEP. Então, mas não foram retirados do artigo 581. Então, diante da especialidade, né, diante de se ter uma lei que cuida especificamente da matéria, deve ser ela utilizada. Então, revogou de forma tácita aqueles artigos do 581. Vamos ver qual que são. Hipótese que não cabe mais reze. Concessão, negativa ou revogação da suspensão condicional da pena, inciso 11. Lembrando que quando a concessão ou negativa se der na sentença condenatória, cabe apelação. Concessão negativa ou revogação do livramento condicional. Decisão sobre unificação de penas. Decisões relativas à medida de segurança. E conversão da multa de detenção ou em, conversão da multa em detenção ou em prisão simples. E aqui, essa hipótese deixou de subsistir após a Lei 9.268 de 96, que modificou o artigo 51. Agora, caso a pena de multa não seja paga, será convertida em dívida fiscal, executada pela Procuradoria da Fazenda. Tá? Então, essas hipóteses não cabe mais reze. Né? Percebam que são assuntos relacionados à execução da pena. A base legal do artigo 581, incisos, né, que é um rol taxativo do CPP. E aqui, pessoal, tem uma série de incisos. Como eu disse a vocês, o material está disponibilizado, então eu vou passar, porque vocês podem ver, nós vamos comentar cada um deles. Tá? Então eu vou pular essa parte de ler para vocês os incisos. Aqui eu coloquei em vermelho aqueles que foram lançados lá para a LEP, e aqui um adendo a fazer a vocês com relação ao inciso 10. Da decisão que concederam ou negar a ordem de habeas corpus, tá? E aqui em primeira instância. Em primeira instância. Porque quando está em segunda instância, você tem a possibilidade do recurso específico, que é o recurso ordinário constitucional, é o ROC, né? Endereçado ao STF ou ao STJ. Nós vamos ver à frente. E aqui também tratando de execução até o artigo 24. E no 25, que recusaram homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A desta lei. E esse acordo de não persecução penal, esse inciso que fala recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, foi incluído pelo pacote anticrime, né? A Lei 13.964 de 2019. Então, esse foi incluído no rol taxativo do reze. Considerações. E aí vamos lá, né? Do inciso 1. Da sentença que não recebe ou rejeitar a denúncia ou queixa. Cabe recurso no sentido estrito da decisão que rejeitar a denúncia ou queixa por conta da incidência de uma das hipóteses no artigo 395. Ou seja, ser inepta, falta de pressuposto processual ou justa causa para o exercício da ação penal. Então, nesse caso, cabe o reze. De regra, do recebimento da denúncia, não cabe qualquer recurso, apenas impetração de habeas corpus, ante absoluta falta de previsão legal. Então, da sentença que não receber ou rejeitar a denúncia ou queixa, cabe reze. Da que aceitar, não cabe recurso. Entretanto, caso haja um constrangimento ilegal, abre-se a possibilidade para o réu de impetrar um habeas corpus. Observação. No caso das infrações penais de competência do Juizado Especial Criminal, não cabe recurso em sentido estrito da decisão que rejeitar a denúncia ou queixa, mas apelação no prazo de 10 dias, conforme o artigo 82 caput da Lei 9.099, que fala assim:
Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Perfeito? Então fica a consideração aqui para as decisões do GCRIM, né? Lá no GCRIM, você não tem a possibilidade de ingressar com o RESE. Lá, de acordo com o artigo 82 da Lei 9.099, o recurso correto é a apelação. Por conta do nosso tempo, eu paro por aqui e voltamos no próximo bloco.